Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse espaço formativo. Estamos iniciando a segunda sessão do nosso ateliê de literatura e outras linguagens. Esta é uma ação formativa da disciplina na qual eu sou mediadora. Eu sou a professora Ivanda Martins, atuo no PROGEL, que é um programa de pós-graduação em estudos da linguagem, que tem um enfoque muito interdisciplinar na perspectiva dos estudos da linguagem. Hoje teremos aqui a participação valiosa de pesquisadores, pesquisadoras, mestrandos, mestrandas do PROGEL, que vão socializar suas pesquisas, suas experiências, e temos também a integração entre estudantes pesquisadores no âmbito da pós-graduação e também discentes pesquisadores no âmbito da graduação, da licenciatura em letras, sobretudo, alguns também do PPG-TEG, que é o programa também de pós-graduação no âmbito da educação à distância da UFRPE. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Esta ação formativa, ela está relacionada também a um programa de extensão, que é o programa Multilab. E esse programa de extensão, o Multilab, ele foi aprovado no edital BEST de 2021, que envolve 3 projetos de extensão: o Lab Digital, o Lab Ciências e o Lab For. Então, eu vou apresentar aqui a vocês Lívia Santana, ela vai se apresentar, ela é a monitora do projeto de extensão Lab For, e ela vai aqui apresentar um pouquinho, né, do projeto de extensão da ação dela, para a gente iniciar a sessão depois. Teremos também as nossas mediadoras, os nossos mediadores em cada sessão do ateliê. Hoje nós temos a participação de Gabriela Brasilino, que vai fazer a mediação inicial, e depois a gente vai ter a mediação do Fernando, que ontem socializou suas pesquisas no ateliê. Lívia, fique à vontade, querida. Obrigada, professora. Boa tarde, gente. Meu nome é Lívia Santana. Como a professora disse, eu sou da aluna do curso de Letras, da Unidade Acadêmica de Educação à Distância, aqui da Rural. Sou do Polo Jaboatão e eu sou monitora do projeto LabFor. O projeto LabFor é um espaço formativo de integração entre ensino, pesquisa e extensão, onde a gente faz esse momento de aprendizado unindo, né, a sociedade, a universidade e a educação básica, a graduação, a pós-graduação. E nesse momento aqui eu estou super feliz de falar um pouquinho de literatura com o pessoal do mestrado e aprender com vocês. E eu aproveito esse momento já para convidá-los a conhecer o projeto, acompanhar o projeto nas redes sociais, ficar de olho nas nossas programações mensais. Eu estou compartilhando aqui o link do Instagram, que é o nosso canal de contato mais direto. Também convido vocês a acompanharem o canal do Multilab, que é o nosso programa mãe, e lá a gente compartilha tanto atividades ao vivo, como até gravações de palestras que a gente faz aqui no Google Meet, e a gente também coloca lá para ficar, né, o conhecimento para um momento posterior. Então, eu convido vocês a nos acompanharem tanto no Instagram como no YouTube. Eu vou compartilhar também o link, e vou compartilhar também o link das nossas atividades que ainda estão com a inscrição aberta. Então, amanhã a gente vai ter uma atividade muito importante com o professor Irã sobre gênero na linguagem, e eu convido vocês a nos acompanharem. Então, obrigado por esse momento. E, professora, muito obrigada. E eu vou passar a palavra para a Gabriela, para ela iniciar o nosso momento. Assim, um recadinho antes. Algumas pessoas, eu acho que se inscreveram para essa primeira ação, que seria para a de Conceição. E eu já também convido vocês a permanecerem aqui na sala, porque depois a gente vai ter um segundo momento com a outra Gabriela. Então, fiquem aqui. Deixa eu até ler aqui o nome para vocês se animarem, para ficar aqui com a gente. Vai ter a atividade de Gabriela, que é o lápis e o pincel, o amadurecimento humano a partir das possibilidades da palavra, do romance e do traço da pintura. Então, quem se inscreveu nessa primeira, continua até o final aqui com a gente, que vai ter muita coisa boa, bonita aí para a gente aprender. É isso, pode ficar com a palavra, Gabriela. Obrigada. Olá, gente, boa tarde, tudo bem?
Bom, né? Espero que hoje seja mais um encontro enriquecedor, tá certo? Hoje a gente está com a convidada, né, Conceição Rodrigues. Ela é graduada em Letras, escritora e possui especialização em literatura. Ela leciona atualmente na rede estadual, tá certo? No ensino médio, com projetos voltados à leitura e às vivências em literatura. Atualmente, além de professora, também é discente do Progel, né? Faz aí seus trabalhos com seus livros, né? Convida a todos no final para conhecer os trabalhos de Conceição, tá? E eu espero que todos curtam aí a exposição dela hoje. Garanto que vai ser ótimo. Pode começar, Conceição. Gente, muito boa tarde a todos. Deixa eu primeiro agradecer à professora Ivanda, de quem sou admiradora há muitos anos, pela oportunidade, pelo carinho. Agradecer Lívia, agradecer Gabi pela mediação e agradecer a todos que estão por aqui presentes, né? Eu vou compartilhar com vocês, gente, algo da minha experiência em sala de aula. Vou tentar compartilhar aqui, apresentar. Se eu não conseguir, porque meu computador não está bom, eu me preveni mandando para a Gabi o material também. Mas vamos lá. Estou abrindo aqui. Vamos lá, simbora. Tomara que dê tudo certo. Abri aqui. Já não estou vendo mais ninguém. E aumentei a tela. Se alguém não estiver me ouvindo ou não estiver dando certo, gente, me avisa aí, por favor. Para mim está perfeito aqui, viu? Tudo certo. Que bom, gente. O computador colaborou. Então, gente, vou compartilhar com vocês um pouquinho da experiência do que eu tenho feito em sala de aula, sobretudo com literatura, que realmente é a minha paixão em sala de aula e na escola, e eu estou lá por isso, né? Então, o ateliê se chama Literatura Viva no Ambiente Escolar, Práticas Intersemióticas, né? Então, vamos lá. Bom, aí eu coloquei essa imagenzinha aqui dos meninos, de uma vivência que nós fizemos com o Diário de Anne Frank, só para dar uma boa tarde para vocês. Deixa eu prosseguir aqui. Pronto. E o objetivo, né, do ateliê da gente hoje é compartilhar e dialogar a respeito de experiências realizadas a partir do ambiente escolar e fora dele, que depois eu vi também autoanalisando as minhas vivências na escola, que também são fora da escola, né, que tiveram como fundamento a utilização da literatura como ferramenta basilar para o imbricamento de situações pedagógicas, dialógicas, que transitaram de maneira intersemiótica por diversas linguagens artísticas, teatro, dança, quadrinhos, desenho, fotografia, produções audiovisuais, entre outras, né? Vivências que tomaram também o texto literário inicial para criação e recriação de outros textos transmutados criativamente. Né? Aí todos esses estudantes que vocês vão ver por aqui são os estudantes com os quais eu estou trabalhando este ano. Eu fiz um recorte, pessoal, do finzinho do ano passado, de novembro, até mais ou menos o que a gente está vivendo agora, né? Fiz um recorte, assim, não profundo, vocês vão observar que as vivências, eu não tive como colocar cada vivência profundamente, mas fui colocando os exemplos e o sumo das vivências que nós fomos fazendo, né? Aí aqui a gente procurou trabalhar com literatura na escola, com todas as linguagens, né? Trabalhando semioticamente, né? Aí trouxe aqui uma fala de Santa Ela, que eu estou conhecendo este ano,
através do programa, né, do projeto, da disciplina da professora Ivanda. Nunca tinha lido essa teórica na vida e estou encantada, né? Ela fala sobre a semiótica e diz que a semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno, como fenômeno de produção, de significação e de sentido, né? Aí aqui as artes dialogam, né? A intersemiose é esse eixo que conduz a tradução e articulação dos signos entre diferentes sistemas de arte, verbal, visual e sonoro, incluindo a interação entre as diversas modalidades de arte, como a música, a dança, as artes cênicas, o cinema, a literatura, né? E por aí vai. Eu acho que em sala de aula, minha gente, eu já coloquei tudo que foi possível em sala de aula e coisas assim que eu achava que não dava para encaixar com literatura, deu certo, viu? Aí eu queria falar um pouquinho da escola em que eu trabalho, porque eu acho que um ambiente favorável ajuda muito, gente, né? Eu já transitei por algumas escolas. Ainda bem que, assim, 95% dos lugares pelos quais eu passei, eu consegui realizar bons trabalhos e tive muito apoio de gestão, de coordenação, então eu tenho tido muita sorte, né? A minha escola é a Erem Padrinécio Rodrigues. Eu fiz um perfilzinho socioeconômico da minha escola para vocês compreenderem um pouco mais do âmbito em que eu trabalho e como eu consigo realizar minhas atividades lá, né? Então, é uma escola de educação integral, os meninos chegam lá às 7h30 da manhã, saem às 5 da tarde, né? É de ensino médio. O bairro onde eu trabalho fica localizado em linha do tiro, todo mundo tem medo quando eu digo que trabalho em linha do tiro, mas é um bairro do subúrbio de Recife tão perigoso quanto os outros, não tem nada de especial em ser mais perigoso, é perigoso tanto quanto os outros, né? Tem um perfil socioeconômico, assim, predominante, é o de uma baixa renda, realmente, né? E nós temos 9 turmas, 3 de cada série do ensino médio. Então, a gente tem 3 primeiros anos, 3 segundos anos e 3 terceiros anos, e temos um pouco menos de 400 estudantes. E eu leciono em todas as turmas, então eu passo por todas as turmas, por todos os estudantes, né? E essa escola, como ela é uma escola integral, nós trabalhamos muito com projetos. Por isso que eu trouxe aqui para vocês também um perfil um pouco assim, um perfil também pedagógico da escola, e também estou homenageando aqui meus colegas, não tem a foto de todo mundo que está este ano, mas para homenageá-los, porque a gente trabalha muito junto, né? E eu acho que isso faz muita diferença e ajuda demais. Então, a Erem Padrinécio Rodrigues é uma comunidade escolar unida e coesa. Claro que a gente tem problemas, claro que cada cabeça é um universo, mas a gente conversa muito e a gestão faz essa organização muito pautada no diálogo, na cooperação, sabe? É um ambiente legal de trabalhar, né? Como eu tinha dito a vocês, a gente trabalha muito em cima de projetos. Todas as áreas têm de realizar projetos. Isso é perfil mesmo da escola integral. Todos os meus projetos são voltados para literatura, né? Então, a gente tem isso de interdisciplinaridade, uma parceria muito grande, docente, né? A gente também tem o perfil de forte comunicação com a comunidade, visto que muitas vezes nas reuniões, né, nos momentos que a gente tem de fala com a família e com a comunidade, nem sempre os pais vêm como a gente gostaria, mas a gente tem um canal muito aberto através assim de redes sociais que os pais acompanham 24 horas, se eles quiserem, o que está acontecendo na escola, né? Aí tem muito isso, dessa comunicabilidade, dessa abertura, dessa transparência, né? E também uma característica muito grande da escola integral, que a escola integral, aqui não for
pelo menos deveria ser, porque é uma prerrogativa da escola integral, eu acho que tenho certeza, da educação como um todo, é do estudante ser protagonista, né? Então, falando um pouquinho do protagonismo na construção do conhecimento, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, descobri que, além de ter PCNs, tem os PCNs+, né? Que eles dão mais detalhes e fazem uns recortes, né? Falando do protagonismo do estudante, que não se pode tornar o aluno como receptor, é aquilo que a gente vem falando muito em educação. O aluno, o professor, ele é um mediador, mas o aluno precisa ser o construtor de seu próprio conhecimento, né? Aí coloquei uma fotinha aqui de uma vivência que eu fiz com os meninos dos terceiros anos, que daqui a pouco eu vou dizer que vivência foi essa. Mas, já dizendo que essas vivências em literatura precisam fazer com que o aluno seja o protagonista, né? A gente vai só mediando. Bom, aí o primeiro projeto que eu vou mencionar foi esse aqui, a Poesia Feminista de Cida Pedrosa, um trabalho intersemiótico e interdisciplinar. Gente, a gente trabalhou nas oficinas, né, que aconteceram o bimestre todo só sobre a obra de Cida Pedrosa, a questão feminina na obra dela, os poemas dela, e depois a gente teve uma culminância na qual ela compareceu lá à escola, foi bem legal. E o que eu tenho de dizer para vocês, de coisa bacana, é que todos os professores de todas as áreas de conhecimento participaram, e no dia da culminância, todo mundo apresentou para ela um sumozinho, uma amostrinha do que foram as oficinas que a gente fez, né? Por exemplo, o professor de física trabalhou com teatro, o professor de português já fez um diálogo da obra de Cida Pedrosa com Conceição Evaristo. Aí já tinha um grupo de estudantes na escola que já queria fazer também esse recorte da obra de Conceição Evaristo, trabalhando a autoria negra. Enfim, minha gente, todas as áreas se envolveram, mesmo as que não eram do meu projeto, que o projeto era de literatura, da professora Conceição, mas todo mundo se envolveu. Assim como quando tem os projetos dos outros professores, eu também me envolvo. Então, a gente trabalha muito interdisciplinarmente, muito com todas as linguagens, né? Então, esse ambiente ajuda muito. Bom, aí esse projetinho da gente, aí eu fiz o textinho, mandei para uma revista especializada em educação integral daqui de Pernambuco, o textinho foi aceito, a gente saiu, os meninos ficaram felizes que só, aí coloquei aqui um recortezinho, né, e expliquei na revista cada uma das oficinas e da importância que teve, né, a participação de todos os professores, toda a contribuição da comunidade escolar, né. Aí, gente, teve um outro momento nessa vivência que a professora de Ciências da Natureza, mais precisamente Ciências Biológicas, né? Ela fez, gente, um ateliê, uma oficina, misturando ciências biológicas, a reprodução feminina com poesia. E botou o meu livrinho lá. Eu fiquei tão feliz quando eu vi. Ela não disse, tá? Fiquei sabendo depois, mas fiquei muito feliz, né? Com um trechinho assim, no meu ventre, as respostas do mundo. Ela achou isso no livro, muito interessante para ela trabalhar educação sexual, questão da reprodução humana, né? Então, ela fez essa oficina de colagem e literatura, né? Que é uma técnica de artes visuais e plásticas que permite produzir arte recorrendo a vários materiais, geralmente dissemelhantes em si, né? Ela vai reagrupando no todo para comunicar um novo sentido. Ela pegou uma questão de anatomia humana, misturou com poesia e, a partir daí, ela repercutiu em algo artístico, mas também com sentido para a disciplina dela, né?
usando a colagem em literatura. Aí os materiais que podem incluir recorte de jornal, revista, etiqueta, rótulo, bilhete, receita, embalagem, é muita coisa que dá para trabalhar. Então, aí, colagem em literatura, né? Aqui também mais uns recortes, também tem a imagem dos estudantes trabalhando na oficina da professora Camila Sebastião, né? E a gente fez essa parceria, trabalhamos poesia com educação sexual e reprodutiva, né? Aqui é umas imagenzinhas da oficina que ela deu, né? Por que colagem e poesia? Ela falou um pouquinho sobre o cubismo, foi muito legal essa oficina. Os meninos amaram e ficam usando a colagem e literatura em outros momentos também, com outras disciplinas, né? Posteriormente, a professora Camila criou uma cartilinha de educação sexual, e eu tive a honra de, no capítulo 1, ela ter mencionado também poemas meus para fazer essa conexão, né, de educação sexual e poesia. Né? São tantas coisas interligadas que a gente nem imagina. Aí, quando vai analisar, vê que está trabalhando dessa maneira, né? Bom, o professor de educação física, que adora artes visuais, que é o professor Robson, ele fez uma sugestão lá, que os meninos escolhessem, as meninas, né, oriundas dessa oficina da professora Camila, para fazer um recortezinho audiovisual. Então, com literatura na escola, a gente também trabalha o audiovisual, né? Que é um recurso muito utilizado, né, no contexto educacional. Aí apresenta-se como outra forma de percepção e de leitura, onde a partir da projeção de imagens e movimentos podemos observar a narração dos acontecimentos reais, histórias de ficção que possibilitam o desenvolvimento cognitivo, a compreensão crítica, que usa toda essa coisa tecnológica. Aí eu trouxe um exemplo do que as meninas fizeram. Essas meninas são do primeiro C, e tem o nome de toda gente, tudo que está aparecendo aqui, eu tenho o nome de toda a equipe. Nem todos os momentos deu para colocar todo mundo, senão ia ser bem uns 100 slides. Bom, vou colocar aqui, tá? Está no meu máximo aqui no computador, se não estiver dando para ouvir, eu acho que tem uns 2 minutos esse videozinho, aí vocês me avisam que eu vejo o que é que eu consigo fazer. Pronto, gente. Aí foi a reprodução, né? As meninas, a equipe, pegou um poema e transformou nesse vídeo poema, né? Aí a gente também fazia tardes literárias. Esse aí foi no finalzinho do ano passado. Nessas tardes literárias, a gente trabalhava tanto os clássicos da literatura brasileira, quanto os contemporâneos, quanto autores não tão conhecidos. A gente saía fazendo aquela salada. E eu lembro que no ano de, acho que foi 2019, eu trabalhei só obras russas, e deu certo, viu?
as doidices vão dando certo. Bom, aí essas tardes literárias, né, eram em parceria com a professora Lisandra Freire. Aí o que é que a gente fazia aqui, por exemplo, essa aqui, uma culminância foi com ela, essa aqui eu já fiz sozinha, que foi sobre a obra Estão Matando os Meninos, de Raimundo Carreiro, que é um livro de contos, que traz muito a questão da violência, do racismo, né? E dialoga muito com a realidade socioeconômica da minha escola. Então, a gente escolheu 2 contos, trabalhou com os meninos, e a partir desses contos, a gente fez debate, a gente fez o reconto oral, que eu adoro trabalhar assim, ou então dá um final diferente para a escola, trabalha muito a questão da oralidade. E depois, eles reproduziram no gênero que eles queriam, podia ser uma crônica, poderia ser um poema, poderia ser um conto, o que eles quisessem a partir de Estão Matando os Meninos, a partir dos contos, né, que eles viram em sala de aula. Bom, aí, depois que a gente trabalhou, teve reconto, teve gêneros diversos, a gente teve a oportunidade de levar o autor lá para a escola. E foi uma alegria danada, os meninos ficaram doidinhos, né? Minha gente, eu já trabalhei em uma escola há alguns anos que, quando eu falei, né, dos autores e da possibilidade de levar um escritor na escola para eles conhecerem, um dos estudantes disse que pensava que todo mundo já tinha morrido. Oxe, professora, como é que a senhora vai trazer um escritor aqui se todo mundo já morreu? Aí aquilo ali me deu uma agonia que, assim, sempre que eu posso, sempre, por isso que esse ano passado, eu trabalhei tanto com autores pernambucanos e com autores que eu tenho acesso, para que eles fossem depois na escola, os meninos apresentassem as produções àquele autor e que os meninos vissem que o autor existe, que tem autor vivo. Não esses estudantes, né? Eram outros que pensavam que todos os autores já tinham morrido. Mas, de qualquer forma, eles ficam muito felizes quando eles têm a oportunidade de encontrar o escritor, de fazer pergunta, de mostrar o que eles escreveram. Minha gente, é tanto do futuro escritor que aparece na escola pública, é tanto potencial que esses meninos têm, sabe? Mas não um trabalho danado. Mas a gente fica muito feliz quando vê que alguma potencialidade ali está sendo desenvolvida. Então, esse aí foi o dia que Raimundo Carreiro foi lá na escola, para conhecer os meninos e ver as apresentações, né? Ver os trabalhos que eles fizeram sobre a obra de Carreiro, Estão Matando os Meninos, né? Apresentar para o autor, ler para o autor o conto que você fez a partir da obra dele, né? Foi muito legal. E a gente trabalhou também o século XIX, trabalhou romance, trabalhou José de Alencar, trabalhou Lucila, teve peça de teatro sobre Lucila. Lucila, eu trabalhei na minha especialização, tive a honra de ser orientanda de Ivanda. Então, José de Alencar está guardado com muito carinho por mim, né? E eu repasso para os alunos. Às vezes, a gente começa pelos quadrinhos, às vezes, a gente vai fazendo uns recortes, mas não deixa de trazer também essas obras para a sala de aula, né? Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Dom Casmurro, a gente fez júri simulado. Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Aí os advogados de defesa e de acusação. Enfim, né? Eles amaram. Também trabalhamos a versão fílmica de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que esse filme é muito massa e eles gostam, né? Eu digo assim, eles gostam, nem sempre todos gostam, gente. Sempre tem aquela parcela que você pode fazer o que quiser. Pode dar pirueta e o aluno não vai realmente se interessar. Tem esse perfil. Tem um outro perfil que vai água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que ele não quer, de repente ele começa a participar das atividades e se interessar. E tem aqueles que só por você estar levando uma coisa
diferente, fora do que ele estava esperando para a literatura, de ficar vendo, não que não seja importante, a historiografia da literatura brasileira também é trabalhada, né? Mas eu sempre que posso, eu prefiro pegar as eletivas, porque nas eletivas eu trabalho de uma maneira mais livre, né? Não que você não possa trabalhar a historiografia da literatura brasileira de uma forma mais lúdica, pode sim, pode fazer tudo com literatura, para alcançar os meninos, e, assim, alcança. Uma boa parte consegue ser alcançada. E, assim, das tardes literárias, né? Aí a gente fez algumas tardes que eram do estudante autor, né, que eles faziam as produções, já tem lá recortadinho um monte de cartolina com as folhinhas de ofício, com a forminha já do livrinho, tem um local para expor os livrinhos deles, né? E a gente também tenta dar um pouco de liberdade, deixa o menino escrever no gênero que ele quer, às vezes a proposta é trabalhar uma obra e ele está querendo trabalhar outra, ele precisa ter essa liberdade, e tem alguns momentos que a gente realmente precisa seguir a proposta, vai ser esta obra mesmo, né? Mas sempre que é possível dar liberdade para ele se afeiçoar e não ver a literatura como aquela coisa imposta, porque literatura é prazer, é conhecimento, é o que se falou agora na aula, é rebeldia, é liberdade, porque te dá conhecimento, é tantas coisas. Por que que vai colocar essa literatura que significa tanto, tem tanto esse significado da liberdade, como uma imposição, como uma coisa tão rígida, como uma coisa tão caretona mesmo? Não precisa ser assim, né? Aí a gente trabalhou também literatura e música, Elza Soares, A Gêmea e a Lua, que é um livro de contos de uma autora pernambucana chamada Lisandra Freire, e Molhada até os Ossos. Eu mandei o textinho de novo sobre as vivências, foi aceita lá na revista, saiu, os meninos viram, foi aquela festa de novo, né? Aqui uma amostrinha da oficina Música e Poesia de Elza Soares. Essa aqui foi com a professora Lisandra Freire, né? Fizemos também debate literário. Gente, esse aqui foi um projeto em parceria foi da Secretaria de Educação, em parceria com a Fundarp e a Cultura Nordestina de Artes e Letras. Foi feito um projeto que seria de literatura da cultura nordestina com a Fundarp e com os estudantes da Rede Estadual de Pernambuco. Aí o nosso projetinho foi aprovado e a gente conseguiu fazer um monte de coisa legal com os estudantes da Rede Estadual. E tinha aula, tinha debate, tinha de tudo. E isso tudo transmitido pela internet, pelo YouTube, e os meninos tendo acesso a isso, né? As aulas, depois virou livrinho, tem tudo desse projeto. Aí, nesse momento, por exemplo, a gente trabalhou literatura e distopia. Trabalhamos em sala de aula, trabalhamos com os estudantes, e eu levei para o estúdio de debate, de onde a gente transmitia as aulas, levei 2 estudantes, que vocês estão vendo aí as carinhas deles, que é Matheus Marcelo e Alice, né? A gente trabalhou Fahrenheit, né? Fahrenheit 451 e o Conto da Aya, que são assuntos que eles se interessam muito, né? Fizemos a leitura dos livros, debatemos, relemos, e também trabalhamos as outras abordagens, né? Porque Fahrenheit 451 tem um filme maravilhoso, né? Fizemos também a abordagem fílmica, e o Conto da Aya tem a série, que muitos estudantes já conheciam a série, mas não conheciam o livro. Outros se interessaram pelo livro e não queriam ver a série, queriam primeiro terminar o livro, né? E os estudantes, eu fui a mediadora, mas quem fez foi um debate de 2h30, transmitido ao vivo, e quem fez o debate lindamente foram os meninos, né? Matheus Marcelo, Fahrenheit 451, e Alice trabalhou com o Conto da Aya, minha gente. Só vocês vendo, a coisinha mais linda do mundo. Muito lindo. Eles
encabeçando lá o debate, a reflexão, de todas as maneiras que vocês imaginarem, né? Aí eu peguei aí umas imagenzinhas, né? Esse debate foi transmitido pelas plataformas digitais. Aí a carinha deles, estou morrendo de saudade, porque terminaram ano passado, né? Os dois passaram em universidades públicas, né? E eu trouxe uma falinha de Matheus Marcelo, acho que eu nem vou botar toda, tem 2 minutos, eu vou botar só um minutinho, mas só para vocês ouvirem como é lindo e como é importante a gente colocar o aluno como construtor do conhecimento dele, como protagonista, né? E eu me sinto muito honrada de ser uma dessas alavancas para os meninos. Boa noite, meu nome é Matheus Marcelo, eu sou estudante do curso de Física na Universidade Estadual da Paraíba. E eu vou falar sobre a minha experiência no programa Literatura e Distopia, junto com a professora Cecília Rodrigues, onde eu discuti a obra Fahrenheit 451. Foi bastante interessante aquele programa, especialmente para mim, porque ele formulou a maior parte do meu senso crítico, onde eu tive que ler a obra mais de 7 vezes para conseguir fazer o programa, porque eu, como comunicador, eu sabia que outras pessoas estariam me assistindo. Pronto, gente. Aí dei uma pausa na fala de Matheus Marcelo para não me prolongar muito e não atrapalhar o tempo do próximo ateliê. Pronto, aí foi o depoimento de Matheus Marcelo. Depois o material vai na íntegra e vocês vão ter a oportunidade de ver essa lindeza desse menino falando. Aí aqui trabalhamos contos de Machado de Assis em quadrinhos, debate e escrita criativa e trabalhando what if, né, que é o que a gente está vendo muito, esqueci a palavrinha, dessas plataformas digitais, né? É uma maneira também, esses estudantes aí são do primeiro ano C, né? Muitos deles, este ano, nunca tinham lido um livro na vida, né? E a gente já está colhendo bons frutos com essas eletivas voltadas para a literatura. Imagina, se a escola não dá o espaço lá na carga horária, né, de literatura, que quando tem aquela aula, é uma aulinha na semana, e uma escola, como a escola integral, tem a oportunidade de oferecer eletivas nas quais o professor que vai decidir o que ele vai trabalhar, e pegar um menino que vai ter, além da aula de literatura lá da grade dele, você colocar quase mais 2 horas de literatura semanais numa eletiva, numa oficina que você pode trabalhar de maneira muito prazerosa com eles, né? É maravilhoso, assim, né? Eu sou muito sortuda, porque eu tenho as eletivas e posso fazer... claro que com o respaldo pedagógico, né? Mas posso me realizar, assim, enquanto professora, porque consigo fazer coisas legais que me deixam feliz, né? Olha a carinha deles aí, né? São vários contos, gente, que tem aí nesse livrinho em quadrinhos, né? Aí a gente trabalha muito com leitura em voz alta, trabalha muito com a mudança do final das histórias, ou do meio da história, ou se fosse assim, ou se não fosse assado, para depois ir para a produção escrita. É tão importante essa coisa da leitura em voz alta, da leitura coletiva, né? A gente utiliza bastante disso. Tem um material que eu encontrei na internet, bem legal, falando sobre a importância da leitura em voz alta e da leitura coletiva, né? Que é uma prática que eu gosto muito, porque todo mundo participa, todo mundo se envolve, já elimina a possibilidade de estar muita conversa paralela, porque sabe que quando chegar a sua vez você tem que estar atento e acompanhando a leitura, então eu vejo muitas vantagens, né?
nessa leitura coletiva e também oral. Pronto, As Aventuras de Sherlock Holmes. Minha gente, eu estou trabalhando com o 3º ano A e com o 2º ano B, Stephen King, que é terror, né? Mas o menino disse, Jonatas, professora, Stephen King, toda vez que a senhora fala que a gente está vendo aqui, na eletiva, eu só me lembro de Sherlock Holmes. Então, enquanto outros quiseram produzir a partir de Stephen King, ele quis a partir de Sherlock Holmes e teve a liberdade para fazer o que ele se interessou, né? E fez um conto lindo. Pronto. Aí o projeto que eu estou trabalhando agora com o 3º ano A e com o 2º ano B é a literatura de terror de Stephen King, porque eu vi que eles se interessavam pelo terror, né? Provavelmente, ano que vem, eu vou ter que fazer um clube de leitura de Harry Potter, porque já estão me aperreando, se eu não fizer, a escola vai cair. Então, eu vou fazer também o clube da leitura, né? Dos Harry Potters que tem por aí. Aí, a gente está trabalhando o Stephen King, e esse projeto dessa eletiva vai durar todo esse 2º semestre, e no final a gente tem uma culminância. Essa culminância, eles vão fazer um musical, né, que é encenação com música, né, o que a gente combinou, que vai ter um musical, que já pega essa encenação, pega uma coisa teatral também, eles vão fazer a ambientação da sala de terror, né, e também vão trabalhar com fotografia. Aí a gente está fazendo a leitura coletiva em sala de aula, porque eu tenho 2 aulas por semana inteiras só para trabalhar Stephen King. Aí a gente está fazendo a leitura em sala de aula de Carrie, a Estranha, e It, a Coisa, ficou livre para quem quiser fazer em casa. E já tem gente interessada e disse que na culminância vai se apresentar com a fantasia de It e fazer alguma coisa a esse respeito, né? Mas Carrie, a Estranha, já passou um pouquinho da metade do livro, que tem 300 e poucas páginas. Já passou um pouquinho da metade. E eu tenho uma coisa a dizer sobre a tecnologia. Se não fosse isso, seria impossível, porque os meninos baixam no celular, a gente faz aquela leitura que muitas vezes é tortuosa. Para mim é tortuoso, com a minha vista ruim, para eles um pouco menos, que são mais jovens, né? Mas não é fácil, mas a gente faz e já fez e continua fazendo muita leitura a partir do celular. Se não fosse o celular, a gente não tinha condições de fazer, porque não teria exemplar para todo mundo, né? Não é fácil ter acesso ao livro físico. Bom, aí esse mesmo estudante, Jonatas, que disse que Stephen King, para ele, lembra muito mais Sherlock Holmes, né? Ele mandou essa contribuição, porque ele disse que quando escuta Stephen King ou lê, ele se lembra de Sherlock Holmes. Mas quando ele escuta ou lê a narrativa de terror de Stephen King, ele lembra muito dessa música. Aí mandou para a gente aqui, ó. Só um pedacinho. Pronto, que essa música é Go Tell Auntie Rhody, que é que também é de um joguinho que é de terror, que ele gosta muito, né? E tô vendo o que é que eu faço já para me ambientar aí nesse terreno de jogos, né? Aí eu falei já um pouquinho sobre o projeto, aqui tem os objetivos, mas o que eu queria chegar é no ponto da plataforma Pixton, que eu conheci porque Kaline, não sei se ela está aqui hoje, ela mencionou. Aí eu falei para os meninos que tem essa plataforma, porque eles gostam muito e a gente trabalha muito com quadrinhos, só que eles fazem à mão mesmo, né? Aí conhecer na plataforma, pronto. Só que a plataforma tem que pagar, acho que a gente encontrou. Mas os meninos fizeram, tiraram o print e a gente usou do mesmo jeito, sem pagar, né? Aí, sim, minha gente, aí teve um menino que produziu um conto a partir de Stephen King, né? E também fez o conto dele em quadrinhos por essa plataforma, né? Que está todo completo, a gente vai usar na culminância, vai imprimir, vai distribuir para os estudantes da sala dele e vamos fazer a tarde de autógrafos
com o lançamento do livro em quadrinhos de Arthur Thierry. Né, ó, aqui dá para a gente ver mais amplamente, dá umas 3 folhinhas dessa, assim, só que a gente vai fazer separadinho para montar o livrinho, né? Pronto. Aí são diferentes formas, né, de concretizar o objeto literário, né? Aí aqui está mais um recorte dos quadrinhos dele, né? Aí a literatura precisa se adaptar aos novos modelos de comunicação mediada pelo computador, ajustando-se ao caráter dinâmico e interativo do cyberespaço, criando novas formas de pensar e concretizar o objeto literário, né? A gente tem aí Martins, nossa professora, viu? Ivanda. Pronto, aí a gente também trabalhou um mini conto de terror, que é o que eu estou trabalhando no momento, né? Aí aqui tem os estudantes, Jennifer, Caio e Gabi Rodrigues. Isso aqui, gente, foi um momento em que depois do capítulo de leitura, eu pedi para eles se reunirem em grupos, né, para fazer o conto de terror a partir do que a gente estava lendo. Reunir em grupos. Teve gente que não quis trabalhar em grupo, quis fazer sua produção sozinho, foi respeitado, mas a maioria aceita bem fazer em grupos, e é uma perspectiva bem diferente de produção literária, né? Você produzir em grupo, né? Escrita literária em grupo, uma experiência conjunta. Bom, aí, né, esse grupo, sempre que tem essas produções depois, ou em música, ou em quadrinhos, ou falada, alguma coisa assim, né, que a gente chama de mini e-book, porque não dá nem 2 minutinhos. Antes teve a produção escrita, né, a produção escrita está no centro, assim, das artes. Eu vou botar só um trechinho, para vocês verem que coisinha mais fofa. Ó. Era uma noite tão sombria, nunca se atrevia a aparecer. Já eram 11h17 da noite, e não havia nenhuma pessoa passando por ali. Você podia se ouvir, era uma janela de lotidão, de um vento fraco que soprava. Pronto. Já foi o trechinho de Noite Sombria, né? De Caio Samuel, de Gabi e de Jennifer. Eles fizeram o que a gente chama de mini audiobook, só usando o áudio do WhatsApp. E quando lê para os colegas na sala e para ver isso, para eles é uma revolução, para mim também. Né? Eu fico bestinha. Aí, literatura e podcast, eles falando que não pode faltar num conto de terror, num texto de terror, né? Cadê, meu Deus? Vou botar só um segundinho. E pela primeira vez aqui em um clima totalmente conturbado, em um lugar onde não é apropriado para isso, estou aqui no ar com 3 pessoas, mas eu, que ajudaram num projeto. Pronto. Já foi ali um pouquinho da fala do podcast que eles montaram. Aí a gente trabalha muito o reconto, eu já tinha mencionado, né? Que o reconto é a reconstrução oral de um texto já existente, né? E o principal procedimento é a imitação a partir de um texto modelo. A gente vai trabalhar com um texto assim, norteador, propulsor, né? Para fazer um outro trabalho criativo. E esse reconto sempre tem que ser oralizado, né? Nesse momento, a gente faz a leitura em voz alta, aí leitura silenciosa e leitura em voz alta para o reconto, utilizando espaços diversificados da escola. Gosto de levar os meninos para ler em todo canto, tem esses colchõezinhos assim, a gente espalha pela escola, pela sala de aula, pela biblioteca. A biblioteca não é também só aquele lugar do silêncio, como se estivesse numa igreja, também é lugar para o debate, para a conversa, para a leitura em voz alta, né? E esse é o meu lugar favorito da escola, porque tem uma árvore, assim, bem grandona, e fica um espaço bem grandão, assim, na sombra. E eles, nesse dia, eles escolheram o que eles queriam ler. Tem dia que eles, além de poderem escolher o que tem na escola, eles também podem levar de casa e ficar lá, 1 hora, quase 2 horas, lendo o que eles estão, a continuação, né, do que eles estão lendo em casa. Aí, leitura em voz alta para o reconto, né, como eu disse, adoro trabalhar essa coisa em voz alta, oralizar, gosto muito. E é uma maneira de prender também, pedagogicamente, me ajuda muito, porque prende a atenção de todo mundo, e não dá para ficar conversando muito, porque você vai ter que falar também, né?
Aí, liberdade para escolha de títulos. Tem mais ou menos um perfilzinho. Os meninos que vão chegando dos primeiros anos, eles gostam muito ainda de literatura infanto-juvenil, né? Aí trabalhei também a prosa pernambucana contemporânea, romance, leituras em diferentes suportes, como eu tinha dito a vocês. Se não fosse essa possibilidade de baixar o livro, a gente ia ficar com um trabalho muito restrito, porque apesar do celular ser pequenininho, a letra ficar aquela formiguinha, né, ajuda mais do que atrapalha, é claro, porque sem o celular a possibilidade de baixar esse texto seria impossível, mas tem briga pelo livro físico, quando é o momento da leitura compartilhada, coletiva, em voz alta, né? Aí, leitura literária, cybercultura. Aos textos impressos, somos os hipertextos e os livros eletrônicos, os e-books, né, que surgem como novas ferramentas de comunicação, interação, instaurando paradigmas nas relações entre autores, textos e leitores. E aí trabalhamos essa obra, porque este ano, e do finzinho do ano passado para cá, eu peguei tanto autor pernambucano, porque os que moram perto, ou que eu conheço, ou que não moram tão perto, mas tem como chegar à escola, quando é no fim, na conclusão desses projetos, os meninos têm a oportunidade de encontrá-los pessoalmente, e a gente tem excelentes autores, né, e acessíveis, né? Aí os meninos tiveram a oportunidade de entrevistar a autora, fizeram reproduções e produções criativas a partir do livro dela, quadrinhos, contos, teve poema, né? Esses quadrinhos aí são de Miguel, primeiro ano C. Trabalhei o romance A Caixa Preta, de Georgia Alves, também é uma autora pernambucana, maravilhosa. A gente teve a oportunidade de levá-la na escola, né? Já com Salomé, a gente trabalhou muito a escrita criativa, quadrinhos. Com A Caixa Preta, a gente trabalhou muito o teatro e o audiovisual, né? Aí a fotinha das meninas ensaiando, porque apresentaram a peça para toda a turma, a autora esteve lá presente, né? Minha gente, essa encenação foi de um conto dessa mesma autora, Georgia Alves, que eles fizeram... como é que se chama a palavrinha da... Deixa eu ver como é que se chama, meu Deus. Os cenários, né? Aí tem uma parte do conto que estava acontecendo um assalto, eles fizeram um cenário de como se fosse na rua. Esse aqui, à minha direita, é a parte do conto em que a personagem principal está conversando com a psicóloga, aí eles fizeram um cenáriozinho do consultório, e tinha toda a equipe atrás que ficava montando e desmontando esses cenários bem rapidinho, todo mundo ensaiado. Foi a coisa mais linda. E estão pensando que eu fiquei, esse cenário é assim, isso é assado, aqui você... De jeito nenhum. Eles fizeram tudo, foi a coisa mais linda. Aqui o audiovisual, aqui já foi um outro conto, aí eu não botei o vídeo, aí fiz essa montagenzinha, né, com as cenas do que foi o audiovisual do conto de Georgia Alves, chamado Estádio de Sítio, né, e esse estudante aí é Luke, se chama Luke, esse estudante, né, e para adiantar, literatura e jogos. O que eu fiz para misturar literatura com raciocínio lógico, xadrez, um pouquinho de matemática, né? Eu trabalho o livrinho, geralmente um livro curto, que eles vão precisar prestar bastante atenção, né? Porque só move a peça se acertar a pergunta a respeito do livro. E, às vezes, não é a pergunta, não precisa ser diretamente uma pergunta a respeito do livro, mas pode ser uma pergunta a respeito do que ele sentiu a respeito do livro, o que ele modificaria na história, o que é que ele transformaria, sabe? Contanto que seja a respeito desse livro, né? Aí, literatura e jogos, né? Aí, nesse dia, a gente trabalhou... Um livro, esses aí são do primeiro ano, eles gostam muito ainda de literatura infanto-juvenil. A gente trabalhou com O Amigo do Rei, de Ruth Rocha, e eles amaram. Bom, e para encerrar,
Eu trouxe só essa imagenzinha nossa aqui, porque a gente estava querendo muito o diário de Anne Frank, né, para trabalhar. Trabalhamos bastante, viu? Eu sei que tem trabalho aqui sobre o diário de Anne Frank, né? E pense num livro que todas as turmas querem, mas tínhamos poucos exemplares e ficaram para os estudantes do primeiro ano C, e só para a gente se despedir, né, do que foi essa amostrinha, do que é a literatura viva, que eu acredito, né, o momento que eles receberam o livrinho, que eu não estou conseguindo colocar. Consegui agora. Que foi o diário de Anne Frank em quadrinhos, que eles amam. Aí esse aí realmente foi deles, eles puderam levar para casa. Ui, meu Deus, pronto. Obrigada demais, gente. As referências. Tem mais algumas coisas que depois eu posso colocar lá no grupo, que eu pesquisei, viu? Obrigada demais. Deixa eu tentar sair daqui agora, da apresentação, para a apresentação. Conceição, querida, parabéns, né? Pela socialização, muitos comentários aqui. Eu estou aqui emocionada com a sua socialização, a sua percepção. Acho que o seu título foi muito fiel, Literatura Viva, nessa perspectiva desses compartilhamentos, desse protagonismo estudantil, dessa formação de leitores. Estou aqui arrepiada, Conceição, com suas experiências assim. Parabéns pelo seu compartilhamento aí no ateliê. Vou passar a palavra para a Gabriela Brasilin, né, que vai fazer a mediação. Se alguém tiver alguma questão, a gente faz o debate dessa primeira parte e daqui a pouco a gente já vai iniciar o segundo ateliê, gente. Muitas aprendizagens e gratidão, né, Conceição, mais uma vez. Gabi, é com você, querida. Conceição, eu estou assim, realmente foi algo enriquecedor, realmente, eu estou emocionada com esse final. Assim, a gente sabe que muitas vezes aqui no Brasil, quando nós falamos de literatura, dessa questão do leitor, né, a gente tem muita dificuldade, tem gente que não tem acesso à leitura, tem gente que não gosta, né, não é adaptado a isso, e ver nesse final, esse último slide, com todo mundo aplaudindo, né, o recebimento dos livros foi realmente emocionante. E daí eu queria te parabenizar, tá, pela exposição de hoje, foi algo assim incrível, foi muito enriquecedor, uma chuva de ideias aqui, eu acho que todo mundo está com a cabeça assim fervilhando agora, né? Muito criativa, realmente assim, 100% parabéns, de verdade. E daí, Conceição, eu achei muito criativa assim, e me veio um questionamento, né, que é mais por curiosidade mesmo. Que daí esse questionamento, ele me diz assim, com respeito a, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia, né, as escolas, né, dependendo do contexto, tem a carga horária muito reduzida hoje em dia, a gente sabe que teve um novo processo, né, e literatura teve a carga horária reduzida. A gente viu também, né, que muitos colégios, infelizmente, eles não possuem verbas, não tem, por exemplo, um televisor, ou não tem livros suficientes, tem alunos que eles não têm aparelho telefônico ou acesso à internet, por exemplo. Graças a Deus, a sua escola tem essa sorte, né? Muito feliz por isso. E daí eu queria só fazer uma pergunta por curiosidade, porque tendo em vista a sua criatividade, né? Talvez alguém esteja passando por esse contexto, né? De uma escola que, infelizmente, não tem esses suportes, entende? Aí eu queria saber de você, né? Creio que talvez alguém mais também queira saber quais atos criativos a gente poderia ter como professores em formação também, né, que em situações, em contextos que a gente não tem esses suportes, esses recursos, entende? E, por exemplo, um aparelho telefônico, o livro propriamente dito, que tem bibliotecas que sequer livro tem, entende? Quando tem, é um ou outro exemplar, e é isso. Aí eu queria saber, assim, de você, o que é que a gente poderia fazer nesses cenários, realmente, de um contexto, infelizmente,
mas assim, né, com essa dificuldade. Quando eu trabalhava em escola que não tinha nadinha, e às vezes tinha, mas era trancado, eu já levei as panelas todinhas de casa para fazer um banquete literário. Aí imprimi os textos de cada modalidade, levei as panelas por meninos coisarem, já fiz telejornal literário com caixa de papelão. Aí meus meninos iam ajudar, meu marido chegava na escola com um bocado de treco. Eu ia fazendo o que tinha. Infelizmente, assim, às vezes não tem suporte. Assim, eu estou muito feliz porque a minha escola, ela é uma escola de subúrbio. Socioeconomicamente, a gente tem um perfil dos meninos que precisam muito. Nessa pandemia, muitos ficavam ligando para a escola para saber o que é que iam comer, porque a escola estava fechada. Mas, assim, eu tive sorte mesmo de cair numa escola muito boa, que é todo mundo muito unido, que o gestor valoriza muito e apoia muito. Tem alguns espaços que a gestão, além de não ajudar, ainda atrapalha. Ainda escuto colegas minhas dizendo que quero fazer uma coisa legal, levei uma repreensão da coordenação porque estava atrapalhando, sabe? E na minha escola, e a Escola Integral de Pernambuco, eu tenho que dizer isso, tá? Assim, tá tendo, eles estão com acesso a bastante recurso. Então, é difícil uma escola, pelo menos daqui da região metropolitana do Recife, acho que eu conheço, eu vejo que elas estão abastecidas de recurso. Mas, às vezes que eu cheguei, que não tinha, minha gente, eu fazia cada doidice. Cada coisa de imprimir, já pedi doação. Uma vez eu consegui tanto do livro, que a escola ficou tão abastecida, que a gente teve que fazer um projetinho, Adote-me, que a gente deixava o livro em praça, na escola, para a comunidade, para o pessoal adotar, minha gente. Olha, no seu, levava as coisas de casa, o que tivesse, fosse para dividir os livros daqui, qualquer coisa. Contanto que eu conseguisse, assim, trabalhar e voltar para casa feliz. Por quê? Cada negócio desse do trabalho, eu volto tão abastecida, assim, de espírito. Ave Maria, minha gente. É bom demais, né? Mas sinto muito, assim, pelas escolas que não têm. E as que não têm é botar a boca no trombone e procurar resolver. Porque quanto mais a gente se cala, mais a coisa piora, né? Isso mesmo, muito obrigada, viu, Conceição? Acho que Ana Júlia, né, levantou a mão, quer perguntar. Ana Júlia. Ana Júlia, querida, você levantou a mão? Eu acho que não, talvez ela tenha esbarrado, né? Eu vou aproveitar, então, para fazer uma pergunta para a Conceição. Desculpa, gente, eu não vou abrir a câmera, que eu estou com uma oscilação da internet muito forte hoje, aí abre a câmera e começa a falhar. Ô, Conceição, a partir dessa experiência que você teve em sala de aula, né, com leitores de subúrbio, eu conheço bem o bairro de Linha de Tiro, porque eu trabalho numa Alpinha ali perto, que é a Alpinha de Linha de Tiro. Então, somos vizinhas, né, uma na saúde e outra na educação. A partir desses projetos aí, você percebeu que as pessoas, no caso, né, esses jovens leitores que você está formando lá, você sentiu que realmente é falta de oportunidade, ou de tempo, ou de conhecimento, ou de pegar no instrumento livro físico, né, para poder criar esse amor à literatura, ou você também percebeu essa coisa de, não, literatura não é para mim, não gosto mesmo de ler, tenho uma aversão à leitura, ou a partir do momento que eles têm a oportunidade, eles começam a ter essa nova consciência aí de que aquilo é para eles também? A maioria, quando tem acesso e quando é feito um trabalho assim, mais próximo mesmo, de pegar no pé do menino, ficar atrás, perturbando até ele participar. Porque uma hora vai. Tem os casos que realmente não tem jeito, mas a maioria vai.
e eles se conscientizam e eles sabem do valor que isso tem. Eu tenho certeza. Ele pode não querer aplicar, ou, como você disse, não é para mim, eu não quero nesse momento, mas pode ser que no futuro ele desperte para isso, porque às vezes o aluno está rebelde naquele momento, mas ele sabe. Eu tenho certeza que todos sabem da importância da leitura e que isso pode mudar a vida deles, como mudou a minha, porque eu venho de escola pública, eu estudei aqui, quase na esquina daqui de casa, de ensino fundamental, 3ª, 4ª, 5ª série. Na escola da gente não tinha nem lanche, não tinha nem livro, não tinha biblioteca, não tinha nada. E hoje eu sustento a minha família, meus filhos, porque eu tenho um trabalho que vem dos estudos, que vem da leitura. E eu digo isso tudinho a eles e eles sabem. Eu tenho certeza que todos têm consciência do poder do conhecimento. Agora, se vão aplicar ou não, mas uma boa parte, Fabi, uma boa parte deles, quando tem acesso, que pegam o gosto, menino, não tem mais quem faça deixar de ler ou de procurar conhecimento. Uma vez que foi para frente, para trás, não volta mais. Que é aquela coisa de você realmente tomar aquele sabor, né, do texto, experimentar, realmente deglutir o texto. Muito bom saber disso. Obrigada, viu? Oi, Conceição, vou falar aqui rapidinho, mas só porque teve uma pergunta no chat que eu achei legal aqui trazer também, foi de Luana Barbosa. Professora Conceição, como a senhora faz para entrar em contato com o autor? Olha, eu conheço um bocado de gente, porque eu escrevo também, né? Há uns 30 anos que eu escrevo. Aí eu trabalhei numa oficina de criação literária de um autor daqui de Pernambuco, que se chama Raimundo Carreiro. Aí fui criando links e conhecendo muita gente, conheço muita gente mesmo de literatura, e ainda bem, graças ao universo, a maioria dos autores que eu conheço são bem acessíveis, gostam muito, incentivam muito que a gente trabalhe os livros deles na escola. Quando eles não conseguem dar para a gente pelo menos um exemplar físico, né, eles dão pelo menos a possibilidade da gente baixar o material e ver com os meninos, né? E, assim, é ir atrás, porque, por exemplo, eu estou querendo trabalhar o autor tal, mas eu não tenho o livro. Procura na rede social quem é ele, fala com ele. Se levar um fora, levou. Olha, eu sou dessa, viu? Se eu levar um fora, já levei, porque eu já levei tanto fora. Tanto desacerto na vida, que um mais um, menos um, eu meto a cara, vou perguntar. Se me der um fora, eu parto para outra, eu vou para outro, vai ter alguém que queira me ajudar. Gratidão, Conceição. Vamos dar continuidade, né, à sessão. Eu vou fazer assim, gente, eu vou parar um pouquinho a gravação para a gente finalizar esse momento com Conceição e iniciar outra gravação, porque aí fica tudo certinho, tá? Então, gratidão, Conceição, parabéns pela experiência, pelas vivências, né? Sucesso sempre. Algumas pessoas colocaram aqui no chat que queriam ser seus alunos, suas alunas, voltar no tempo. Então, parabéns, tá? Eu vou finalizar aqui a gravação dessa parte para a gente iniciar a segunda parte, tá?